Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui da JJ Mentoria. Para quem não sabe, desde a semana passada nós fazemos toda semana um vídeo de questões comentadas com o método JJ de resolução de questões. Como nós fazemos, como nós tentamos acertar uma questão e quais são os pontos fundamentais de aprendizado que nós tiramos delas. Então, a gente divide basicamente em 3 pontos. Eu recomendo fortemente que você que ainda não viu o vídeo da semana passada, assista ao primeiro vídeo, porque a gente entra em um pouco mais de detalhes, mas resumindo rapidamente, existem 3 pontos fundamentais que a gente busca evoluir ao resolver, ao estudar, usando as questões antigas. O primeiro deles é a solidificação dos assuntos mais importantes dentro de cada tema. Então, todo o assunto da medicina, existem tópicos dentro desse assunto que são fundamentais e que são muito mais cobrados do que os outros nas provas de residência médica. Então, uma das funções do estudo com as questões é você memorizar esse tópico, é você martelar esse conteúdo, esses CCQs que a gente chama de conteúdo-chave para a questão, é você martelar até memorizar para não esquecer na hora de fazer a prova. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ampliar o seu conhecimento sobre um assunto. Então, fora os CCQs, fora os assuntos mais importantes, existem diversos, existem infinitos tópicos sobre cada assunto da medicina, das provas de residência que podem ser cobrados. Então, não significa que por existirem tópicos mais importantes do que outros, isso não quer dizer que esses tópicos menos importantes não podem cair na prova. Pelo contrário, as bancas estão cada vez mais criativas e a gente tem que se preparar também para aquilo que não é o mais comum. Então, essa é mais uma função das questões antigas. Você acaba ampliando o seu conhecimento, você acaba se aprofundando em tópicos que inicialmente você não tinha visto com tanta atenção, até porque é impossível a gente ver com tanta atenção, com muita profundidade, todos os assuntos da medicina. Esse é um grande erro, inclusive, das pessoas. As pessoas tentam fazer isso, mas isso é uma missão impossível. A medicina é muito ampla, é muito complexa e o seu estudo realmente tem que focar nos CCQs e as questões vão te ajudar a aprofundar, a ampliar o seu conhecimento sobre cada assunto da medicina que pode cair na prova. Então, o segundo ponto das questões é exatamente esse, você ampliar o seu conhecimento. E o terceiro ponto, que é fundamental também, é a malandragem de prova. É você acertar uma questão mesmo sem conhecer tão profundamente aquele tema, mesmo sem entender ou sem saber exatamente cada opção de resposta. Você simplesmente vai acertar questões mesmo não sabendo tudo sobre ela. Isso é muito comum e é fundamental que você tenha essa habilidade para acertar questões difíceis, questões que dificilmente a gente vai ter certeza absoluta sobre elas, e isso é fundamental. Para isso que serve a malandragem de prova. E outro ponto que está dentro da malandragem de prova e que também é muito importante é você não cair em pegadinhas. Então, você não errar questões que você sabe. Isso é fundamental. Existem 2 pontos dentro da malandragem de prova. É você acertar questões que não necessariamente você saiba tudo sobre ela. Então, aquele tema que você não sabe tão bem, mas mesmo assim você pode acertar questões sobre ele. E por outro lado, o oposto, mas que também é fundamental, é você não errar questões que você sabe. Isso é extremamente comum. Normalmente as pessoas erram algumas questões sobre tópicos que elas sabem. Então, esses são os 3 pontos: solidificar os conhecimentos mais importantes, ampliar o conhecimento que você tinha sobre o assunto e também adquirir essa habilidade de fazer prova, essa malandragem de prova que é fundamental. Sem isso, você não consegue ter um desempenho de alto nível nas provas de residência. Então, são 3 pontos fundamentais e aqui, a cada questão que a gente comenta, a gente busca melhorar, ajudar vocês em cada um desses pontos, e algumas questões a gente consegue até melhorar em mais de um desses pontos. A gente vai ver algumas questões que envolvem tanto CCQs quanto malandragem de prova, tanto aprofundamento quanto malandragem de prova. Isso é extremamente comum e a gente vai abordando as questões aqui de uma forma que a gente acredite que vai fazer a diferença para vocês no final do ano. E para quem já viu o vídeo, inclusive para quem não viu,
O vídeo está disponível no nosso canal do YouTube, então entra lá, não sei se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook ou por outra rede social, mas de qualquer forma no YouTube tem lá todos os vídeos de questões comentadas, por enquanto esse é apenas o segundo, mas todos ficarão lá, então você pode assistir. E se você está gostando dos nossos vídeos, não deixe de deixar seu comentário, faça sugestões também, importantíssimo, sugestões de temas, sugestões de melhorias, isso é importantíssimo para nós, mas não deixe de participar. Então agora vamos começar a comentar as questões, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver quais são as questões de hoje, dessa semana. Essa é a primeira questão dessa semana, uma questão dentro da prova de ginecologia obstetrícia, uma questão da Santa Casa, que é uma instituição que normalmente faz questões difíceis. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o tamanho desse enunciado. Um enunciado bem grande, isso é uma pegadinha de prova, muita gente tem dificuldade de se encontrar dentro de um enunciado muito grande. A pessoa fica perdida no meio de tantos dados que o enunciado traz e acaba perdendo muito tempo, o que é um problema na hora da prova de residência, e às vezes não tem a clareza necessária para encontrar os pontos fundamentais do enunciado. Então, o que eu sugiro em enunciados como esse, enunciados muito grandes, o que eu faço? Eu olho primeiro o que a banca está pedindo, o último trecho do enunciado. Nesse caso, a banca está pedindo o diagnóstico mais provável. Então, é uma questão sobre hipótese diagnóstica, sobre diagnóstico mais provável. Em segundo lugar, eu vejo as opções de resposta. Isso também é muito importante, ajuda demais. Nesse caso, por exemplo, a gente vai ver que as opções são ruptura da vasa prévia, ruptura de seio marginal, ruptura uterino, descolamento prematuro de placenta. São todas causas de sangramento na gestação. Então a gente já entende sobre qual tema a gente está sendo cobrado. Isso é muito importante para você conseguir pescar no enunciado os pontos que você precisa para acertar a questão. Provavelmente uma questão sobre diagnóstico de sangramento na gestação. Inclusive é um tipo de questão que não costuma ser difícil. Essa aqui teve uma dificuldade média, dá para a gente dizer que foi uma dificuldade média, mas a gente já sabe o que a gente vai buscar no enunciado. E aí, começando o enunciado, a gente vê que é uma secundigesta com cesariana anterior. O enunciado está até um pouco mal escrito, mas foi realmente como a banca colocou ali. O início do enunciado ficou um pouco esquisito, mas deu para entender basicamente tudo que a gente precisava. A primeiro ponto, na primeira frase do enunciado, a gente já tem um indicativo importantíssimo, e esse indicativo vale para praticamente todos os assuntos da obstetrícia. Na obstetrícia, os fatores de risco são muito relevantes. Então, vocês vão ver diversas questões cobrando diretamente os fatores de risco e outras como essa que usam os fatores de risco para facilitar o nosso trabalho, para a gente poder chegar ao diagnóstico. Então, no início da questão, a Santa Casa, já nos informou que essa paciente teve uma cesariana anterior e ela foi encaminhada para a indução do parto. Esses são dois pontos que não combinam. Cesárea anterior com indução de parto é um problema. Por quê? Por conta do aumento do risco da ruptura uterina. Então, já são fatores de risco que nos chamam a atenção para esse diagnóstico. A gente sabe que os principais fatores de risco para a ruptura uterina são exatamente esses dois: cesariana anterior e indução de parto. Inclusive, a gente está contraindicado de usar o misoprostol, que é uma das principais medicações que induzem o parto, em caso de cesariana anterior. Então, a gente vai ter até mecanismos limitados para induzir esse parto, e a gente pode até ver que um dos mecanismos usados, nesse caso aqui, foi a sonda de Foley, exatamente aquela sonda vesical usada para urina, também pode ser usada para a indução de parto, especialmente em casos como esse, em que já existe uma cesariana anterior e aí fica mais complicado, a gente não pode usar o misoprostol. Nesse caso, a equipe usou a sonda de Foley, mas também usou a ocitocina. Então, existe um risco aumentado aí de problema, de possível ruptura uterina. Isso a gente já tem que ficar muito atento, e isso é um dado que a gente já olha, já tem que bater o olho e fazer essa associação mental. Isso é muito importante, isso é um CCQ, isso é um conteúdo-chave para a questão. A gente tem que saber que a indução de parto e a cesariana anterior são os dois principais fatores de risco para a ruptura uterina, e quando eles estão juntos, aí então a gente tem que ligar todos os alarmes para essa possibilidade, porque realmente existe um risco aumentado. E aí, continuando a questão, a gente pode ver que as membranas romperam espontaneamente. Isso é importante por quê?
porque isso aqui vocês podem ver que não foi no momento da ruptura das membranas que houve o sangramento. Por que eu estou falando que isso é importante? Depois o trabalho de parto continuou, o problema foi lá somente depois, ou seja, não foi no momento da ruptura das membranas que houve o sangramento, e isso é fundamental para a gente praticamente excluir essas duas primeiras opções. Tanto a ruptura da vasa prévia como a ruptura de seio marginal são sangramentos típicos que ocorrem no momento da ruptura das membranas. Então, no momento da ruptura da bolsa amniótica, ocorre o sangramento e é dessa forma que essas duas doenças vão cair na sua prova de residência. Então, sempre que o diagnóstico for ruptura da vasa prévia ou ruptura de seio marginal, você pode ter certeza que na sua prova a descrição vai ser de um sangramento após a ruptura das bolsas amnióticas. Isso é fundamental. E aí, apesar de não ser, a gente sabe que não é nenhuma dessas duas opções a resposta, para diferenciar uma causa da outra. Ruptura da vasa prévia da ruptura do seio marginal. A ruptura da vasa prévia, o sangue que é perdido ali, aquela hemorragia tem origem fetal. Então é o sangue do feto que é perdido e por isso é um quadro muito grave. A gente sabe que o feto tem uma volemia muito menor do que a da mãe, obviamente. Então rapidamente ocorre um sofrimento fetal e o feto pode até vir a óbito se não for feito nada a respeito. Então a ruptura da vasa prévia é um tipo de sangramento grave porque a origem dele é fetal. Por outro lado, a ruptura de seio marginal não é um sangramento grave, é um sangramento autolimitado normalmente. O sangue é proveniente da mãe, então o sangue é materno. Essa é a principal diferenciação na hora da prova. A ruptura da vasa prévia vai ter o sangramento logo depois da ruptura das bolsas amnióticas e vai ter um sofrimento fetal grave e precoce. Então, essa é a diferenciação dessas duas causas. Mas, continuando o enunciado, a gente tem uma paciente que já estava com 3 centímetros de dilatação, então ela já estava na fase ativa do trabalho de parto, já existe ali um trabalho de parto ocorrendo, a apresentação estava em +2 de DELI, então existe esse ponto da apresentação que vai se tornar importante quando a gente for avançando no enunciado, e aí o médico solicitou que ela realizasse puxos e após 10 minutos nessa condição não era possível mais notar a presença de contrações uterinas, ou seja, o trabalho de parto já estava na fase ativa e simplesmente o útero parou de contrair. O que pode ter acontecido? Vamos com calma, vamos olhar agora os outros pontos denunciados. A apresentação que estava em +2 de DELI, ou seja, estava 2 centímetros abaixo do ponto 0 de DELI, era uma apresentação já insinuada, já avançada, ela subiu 1 centímetro. Isso não ocorre normalmente no trabalho de parto. Isso é um sinal de problema e um sinal de problema grave. A gente sempre vai ter o feto descendo cada vez mais. Então, ele vai do ponto 0 para o ponto +1, para o ponto +2, para o ponto +3 e assim por diante. Isso não ocorre ao longo de um trabalho de parto fisiológico, não ocorre a subida da apresentação. Além disso, nesse momento houve o sangramento vaginal, dor abdominal e bradicardia fetal, então é um sofrimento fetal agudo grave. Qual que é essa condição, pessoal? Que ocorre uma parada das contrações uterinas, uma subida da apresentação e sofrimento fetal agudo grave, sem dúvida nenhuma, é a ruptura uterina. Então, aqueles fatores de risco da cesariana prévia, da indução do parto, associado a esse quadro clínico, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ter dúvida nessa questão, com certeza é um quadro de ruptura uterina, e aí muita gente sentiu falta dos sinais de iminência do iminência de ruptura uterina, que são aqueles sinais de Bandel-Fromel, não sei se vocês se lembram deles, mas é o estiramento do útero, né, que fica com aquele aspecto em ampulheta, e também o estiramento e anteriorização dos ligamentos redondos. Esses são os sinais clássicos de iminência da ruptura uterina. Nesse caso, a banca da Santa Casa não colocou esses sinais, até porque eles vêm ficando cada vez mais manjados nas provas de residência. Mas, de qualquer forma, o quadro clínico de ruptura uterina é clássico. Existem aqui também fatores de risco fundamentais. Então, mais uma vez, uma questão sobre sangramentos da gestação, que a gente não pode dar mole, a gente não pode dar bobeira, é uma questão tranquila, a gente tem que acertar, e o mais importante nessa questão, a gente não pode se perder nos dados do enunciado. Esse tipo de questão é muito comum que isso aconteça, e isso não pode ocorrer com você. Então, vocês vão olhar o trecho final do enunciado, já vão saber
que ela está pedindo um diagnóstico mais provável. Vocês vão olhar também as opções de resposta. Com as opções de resposta, vocês já vão se encontrar, vocês já vão saber o que a banca quer cobrar de você. Ela quer cobrar o diagnóstico diferencial do sangramento da gestação. E aí você vai olhando o enunciado e vai vendo o que se encaixa melhor com cada opção. Então a gente rapidamente já excluiu a letra A, a letra B. A letra C também não tem nada a ver. Normalmente o descolamento prematuro de placenta é um sangramento que ocorre ao longo da segunda metade da gestação, não é um sangramento que ocorre durante o trabalho de parto. Então, durante o trabalho de parto, as causas de sangramento dentre as opções aqui são a letra A, letra B e letra D. E aí a gente viu ali que tem todas as características da letra D, especialmente a subida da apresentação, que é um sinal clássico de ruptura uterina. Então vamos passar a questão. Essa é uma questão boa da Santa Casa. E agora vamos para mais uma questão da Unicamp. Vocês estão vendo que o enunciado dessa questão é um pouco menor do que a última, mas ela tem uma característica que é muito comum e que confunde demais os candidatos na hora de fazer questões. Vocês podem ver que ela tem uma lista de exames laboratoriais com vários resultados, também tem os medicamentos que a pessoa usa. Isso facilmente atola a pessoa de informações, a pessoa não sabe qual é o ponto mais importante e acaba se perdendo. Ocorre uma fadiga mental ali, especialmente no momento da prova, que a pessoa tem 100 questões para resolver, aparece uma questão dessa, ela acaba ficando perdida e pode facilmente se confundir numa questão relativamente tranquila. Então, o que a gente vai fazer de novo? A gente vai ver o que a banca está pedindo, qual que é a conduta. Basicamente, a banca quer saber a sua conduta e as opções de resposta. Se vocês forem prestar atenção nessas opções de resposta, existem dois pontos aqui separados por um ponto vírgula, né? O primeiro ponto sempre tá falando de uma troca ou de acrescentar algum remédio do diabetes. Então, substituir a sulfonilureia por glimeperida, substituir a metformina por rosiglitazona, acrescentar a insulina, suspender a sulfonilureia. Então, o primeiro ponto, claramente existe alguma questão do diabetes mal controlado ou com algum descontrole qualquer e existe uma indicação da banca que a sua conduta vai ser modificar o regime de tratamento do diabetes. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, ou introduzir uma estatina ou fazer uma dieta hipolipemiante. Então, existe uma dislipidemia aí, existe algum problema de risco cardiovascular também, e aí nesse caso a gente vai ter que buscar no enunciado as respostas para essa conduta que a banca está pedindo. Então, em relação ao diabetes, o primeiro ponto que a gente vai olhar, glicemia de jejum de 168, hemoglobina glicada de 8,4. Então, claramente existe um descontrole absoluto aqui do diabetes. A gente pode até variar, a hemoglobina glicada pode ser uma meta de 7, uma meta de 7,5, mas nunca a gente vai considerar 8,4 um bom índice. Então, a gente precisa abaixar essa glicemia média. O paciente está com diabetes descontrolado e aí a gente vai olhar para as medicações que ele usa atualmente. Ele está em uso regular de glibenclamida 20 mg, e de metformina 2 gramas por dia. Então ele já faz uso de duas medicações antidiabéticas orais, é um paciente diabético tipo 2 e ele está com a glicemia completamente descontrolada. Então, qual vai ser a nossa conduta para esse paciente? A gente vai substituir a sulfonilureia por glimeperida. A glimeperida, inclusive, também é uma sulfonilureia. Não faz o menor sentido nesse caso a gente fazer uma substituição simples, porque provavelmente, dificilmente a gente vai ter uma efetividade nisso. A gente não vai conseguir reduzir essa hemoglobina glicada de 8,4 para 7,5 pelo menos, depois até para 7, simplesmente fazendo uma substituição de um remédio da mesma classe por outro. Além disso, a gente também não deve substituir a metformina por rosiglitazona. A metformina é a principal medicação oral do diabetes. Dificilmente a gente vai substituir, exceto se tiver alguma indicação por contraindicação ou por efeito colateral intolerável. Então, isso aí dificilmente vai ser uma conduta. Passando para a letra D, simplesmente suspender a sulfonilureia também não é uma opção. A gente sabe que o paciente já está com a glicemia descontrolada. Se a gente realizar essa suspensão da sulfonilureia, a tendência é só piorar. Então a gente pode ver que somente olhando para a primeira parte das respostas, a gente praticamente já chegou na opção correta,
que é a letra C, né? A melhor conduta, no caso de paciente que já tem 2 medicações em doses elevadas, não está em subdose, na verdade não está na dose máxima das medicações, mas é uma dose bastante efetiva que deveria estar controlando esse diabetes. Se no caso o nosso paciente está com essas medicações e mesmo assim está com hemoglobina glicada de 8,4, que é um descontrole importante, sem dúvida nenhuma a nossa melhor conduta é acrescentar a insulina na hora de dormir, que é a chamada insulina bedtime, que normalmente é feito com 10 unidades de insulina NPH. Esse é o principal passo para entrando nas insulinas do paciente diabético tipo 2. Então, paciente diabético tipo 2 que precisa da insulinoterapia, então ele já está com 2, 3 medicações antidiabéticas orais e mesmo assim ele está descontrolado, ele realmente precisa da insulina, o primeiro passo normalmente vai ser acrescentar a insulina na hora de dormir, que é a chamada insulina bedtime, 10 unidades de NPH. Mas só passando para o segundo ponto, a gente pode ver que a nossa única dúvida seria introduzir estatina ou dieta hipolipemiante. Se a gente olhar aqui, a penúltima frase do enunciado fala em faz dieta adequada. Isso não está aí por acaso. Se o paciente faz uma dieta adequada, praticamente a banca está implorando para a gente não marcar as opções com dieta hipolipemiante, porque a banca já considera a dieta do nosso paciente adequada. E é claro que se a gente for olhar para outros pontos, ele tem um colesterol total elevado, ele tem um HDL reduzido, ele tem um LDL elevado e ele também tem um triglicerídeo elevado. Então, ele tem uma dislipidemia completa. Além disso, ele tem um risco cardiovascular elevado. A gente não precisa realizar o cálculo do risco cardiovascular para chegar a essa conclusão. É só a gente perceber que ele é um homem, já tem 57 anos, é um diabético, dislipidêmico. Então, assim, ele tem praticamente todos os fatores de risco. Além disso, tá indicado aqui que ele faz uso de captopril, ou seja, provavelmente ele é um hipertenso também. Então, ele tem todos os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Muito provavelmente ele tem um risco cardiovascular alto e realmente não tem como a gente não introduzir uma estatina nesse caso. Então, sem dúvida nenhuma, melhor resposta, letra C. E o recado principal, além, é claro, de alguns CCQs, como a insulina na hora de dormir, que é fundamental. Muitas questões usam esse tipo de artifício para fazer perguntas. Então, qual que é o próximo passo do tratamento do diabético? Ele traz um diabético descontrolado com as medicações orais e te pergunta o próximo passo. O próximo passo normalmente vai ser esse aqui, da insulina na hora de dormir. Mas, de qualquer jeito, fundamental para vocês não se perderem no meio do enunciado. Prestem atenção no trecho final e nas opções de resposta que vocês vão encontrar, vocês vão chegar a uma clareza muito maior para identificar a resposta correta. Agora vamos passar para síndromes respiratórias da pediatria, um assunto importantíssimo. Nesse caso a gente vai falar sobre doenças da via aérea respiratória alta, então doenças respiratórias altas, mais especificamente da faringite, e aí o enunciado do HCPA falando sobre a faringite estreptocócica, ele pede a assertiva correta. Então, mais uma vez, sempre de olho no que a banca está pedindo. Nesse caso, ela está pedindo a alternativa correta, e aí a gente vai ter que analisar as opções. A opção A fala do teste rápido, que fala que o teste rápido positivo não dispensa cultura de secreção de orofaringe para o tratamento. Então, teste rápido positivo é realmente um teste rápido que sai o resultado na hora, é feito com SWAB, ele busca antígenos da bactéria. Não é um teste que é muito difuso no Brasil, não é comum a gente encontrar, especialmente nos hospitais públicos, mas lá fora, nos Estados Unidos, existe praticamente em qualquer emergência, vocês vão encontrar o teste rápido. E qual que é a principal função do teste rápido? Você simplesmente vai pegar um paciente com a clínica da faringite bacteriana, então um paciente que você desconfie que ele pode ter a faringite bacteriana, você faz o teste rápido e se ele for positivo, você já começa o tratamento. Se ele for negativo, a gente não pode excluir o diagnóstico de faringite estreptocócica e aí, no caso, está indicado a gente fazer a cultura da orofaringe. Pode parecer esquisito, a gente faz o teste, se ele for positivo, a gente trata. Se ele for negativo, a gente vai ter que fazer a cultura, mas é isso mesmo, a sensibilidade do teste rápido não é a ideal, varia entre 70% e 85%, então mais ou menos 20% dos pacientes com teste rápido negativo vão ter a doença mesmo assim, então por isso
como é um tratamento importante, porque previne as complicações supurativas, especialmente a febre reumática, que é a complicação não supurativa. Então, é um tratamento importante o da faringite streptocócica e, por isso, como o teste rápido não tem uma sensibilidade ideal, mesmo se ele for negativo, a gente tem que fazer a cultura. Porém, se ele for positivo, como diz aqui, como não diz, na verdade, a opção A, a gente já faz o tratamento, então a opção A está errada. O teste rápido positivo dispensa sim a cultura. Se tiver um teste rápido positivo, a gente não precisa fazer a cultura da orofaringe, a gente já pode começar o tratamento. Agora, um detalhe importante, o teste rápido positivo e a cultura de secreção da orofaringe, elas não confirmam a doença, a faringite streptocócica. Elas confirmam a presença da bactéria. Só que essa bactéria pode ser uma bactéria colonizadora da orofaringe. Então a gente só vai fazer esses testes se houver sintomas, sinais e sintomas da doença. Se não houver sinais e sintomas de faringite streptocócica, não faz sentido a gente fazer o teste, porque a gente pode acabar fazendo um resultado falso positivo. A gente vai diagnosticar a bactéria, só que essa bactéria não vai estar causando a doença. Isso é um detalhe que algumas bancas podem cobrar. A opção B fala que a cefalexina é o fármaco mais efetivo para erradicar o estado de portador do streptococcus do grupo A. A gente sabe que isso está errado, é um CCQ importante também, é a penicilina, a principal medicação. Então, a medicação mais efetiva, tanto para o tratamento como para a erradicação do streptococcus do grupo A e serve também para o tratamento da sífilis, é a penicilina. Não se esqueçam disso. A gente sabe que a penicilina vem tendo cada vez menos indicações por conta da resistência bacteriana, mas no caso do streptococcus do grupo A e do treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis, a penicilina ainda é a principal medicação, a mais efetiva delas. Além disso, a letra C fala que após o tratamento, a cultura de controle é necessária para confirmar a cura. Isso não é verdade. Se a gente faz o tratamento para faringite streptocócica, a gente não precisa fazer uma cultura. Isso seria uma complicação, isso seria algo que logisticamente não faria sentido, economicamente não faria sentido. Então, na verdade, a letra C está errada também. A letra D fala que para prevenir a ocorrência de febre reumática aguda é preciso instituir antibiótico terapia dentro de 72 horas do início da doença. Isso está errado também, isso é um CCQ, apesar de não ser tão cobrado assim, é importante que você saiba que se a gente tratar a faringite dentro de 7 a 10 dias, inclusive a maioria das referências cita um número de 9 dias. Se a gente tratar nos primeiros 9 dias de infecção, a gente já consegue reduzir o risco do desenvolvimento da febre reumática. Então, isso é muito importante, especialmente também para a prática médica, quando a gente começa um tratamento da faringite streptocócica. Nos primeiros 9 dias, a gente pode ter um impacto muito grande na saúde do nosso paciente, dessa criança, que é evitar o surgimento da febre reumática. A gente sabe que a febre reumática é uma doença importantíssima, pode causar doenças cardíacas estruturais. Então, nos primeiros 9 dias é efetivo sim. Então, a letra D também está errada. Por fim, a gente chega na letra E, que obviamente é a opção correta, porque as 4 primeiras estavam erradas. Mas, vamos olhar para a letra E, a maioria dos episódios se resolve em poucos dias, mas a antibiótico terapia precoce acelera a recuperação clínica. Isso está correto. Se a gente não tratar a faringite streptocócica, a grande maioria dos nossos pacientes vão se recuperar por conta própria, como se fosse um resfriado viral realmente. Então, o próprio sistema imune vai conseguir combater adequadamente a infecção. Então, por que a gente faz o antibiótico? Basicamente, a gente acelera a recuperação clínica, esse é um dos motivos. Então, você fazendo o antibiótico no momento correto, você reduz o tempo de doença, mas principalmente, a gente previne as complicações supurativas, então aquele abscesso periamidaliano ou então abscesso retrofaríngeo e também a complicação não supurativa principal, que é a febre reumática. Então é para isso que a gente faz o tratamento. A letra E está correta e é a opção correta dessa questão. Agora vamos passar para mais uma questão, dessa vez uma questão sobre abdômen agudo da Associação Médica do Paraná. É uma banca que costuma fazer questões complicadas. Essa é uma questão muito boa, uma questão com vários CCQs para a gente revisar. Começando, um paciente masculino de 20 anos chega no pronto-socorro com dor abdominal em cólica, distensão abdominal,
náuseas, anorexia e parada da eliminação de gases e fezes a 48 horas. Essa primeira frase já é fundamental, que é a frase que já te diz o diagnóstico sindrômico desse paciente. Paciente com dor abdominal incólica, distensão abdominal e que não está eliminando gases nem fezes a 48 horas, você já pode bater o martelo, é uma obstrução intestinal. Uma obstrução intestinal, e eu digo mais, é uma obstrução intestinal completa. Não é uma obstrução intestinal parcial. Por quê? Porque existe aqui a parada da eliminação de gases e fezes a 48 horas. Então, paciente que não elimina gases a 48 horas, a gente já sabe, é uma obstrução intestinal completa. E isso é importantíssimo na hora da gente fazer o tratamento, o prognóstico desse paciente. Continuando aqui, a segunda frase do enunciado, a banca fala que ele apresenta história de laparotomia por ferimento por arma branca há 30 dias e foi realizada uma esplenectomia sem intercorrências. Ou seja, esse paciente há um mês ele sofreu uma facada e teve que fazer uma laparotomia com esplenectomia. Por que essa segunda frase é importante? Porque a banca já nos deu a causa da obstrução intestinal. Então a gente na primeira frase já percebeu que é um diagnóstico sindrômico de obstrução intestinal completa e na segunda frase a gente já tem quase certeza que a causa da obstrução intestinal são as aderências, as bridas pós-operatórias. Essa já é a principal causa epidemiologicamente na população em geral. Tendo essa história aqui ainda há 30 dias, uma laparotomia por esplenectomia, um trauma importante, um trauma aberto, a gente praticamente já tem certeza que o nosso paciente tem uma obstrução intestinal completa causada por aderências, por bridas pós-operatórias. E aí vamos chegando na terceira frase do enunciado, fala que ele se apresenta estável hemodinamicamente, o abdômen está distendido, hipertimpânico e doloroso a palpação difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. Por que essa terceira frase é fundamental? Porque nessa frase a banca está nos dizendo se o caso é uma emergência ou não. Por quê? A banca, ao dizer que o paciente está estável hemodinamicamente e não tem sinais de irritação peritoneal, a banca está dizendo, apesar do quadro ser importante, ser um quadro grave de obstrução intestinal completa há 2 dias, no momento o paciente não é um paciente de emergência. A gente não precisa fazer uma cirurgia agora, imediata nesse paciente. Ele está estável hemodinamicamente e ele não tem sinais de irritação peritoneal. É claro que o abdômen dele está distendido, está hipertimpânico e doloroso. Isso é normal, o paciente já está obstruído há 2 dias. Isso seria esperado no caso. Mas, como ele está estável hemodinamicamente e não tem sinais de irritação peritoneal, a gente pode tratar esse caso como uma urgência que não é uma emergência. Ou seja, a gente vai ter que internar esse paciente, a gente vai ter que resolver o problema dele no curto prazo, mas não é um caso de intervenção imediata, como seria, por exemplo, se ele estivesse instável, se ele estivesse com irritação peritoneal, aí sim seria um quadro de emergência e a conduta deveria ser mais imediata. Por fim, a parte mais importante de todos os enunciados é o último trecho dele. E a banca pede para assinalar a alternativa que tenha conduta inicial mais indicada para este paciente. E aí eu queria chamar a atenção para a chave para você acertar essa questão. Conduta inicial. Isso é muito importante. As bancas dão dicas do que elas querem no trecho final do enunciado. No caso, ela não pediu a conduta, ela não pediu a conduta mais importante, ela não pediu a conduta resolutiva, ela simplesmente pediu a conduta inicial para este paciente. E é por isso que a gente descarta a letra A e letra B. A gente sabe que o paciente com obstrução intestinal, especialmente nesse caso, uma obstrução intestinal que ele está estável, não é uma emergência, a gente tem algumas condutas a serem feitas antes de programar, antes de pensar em fazer a cirurgia. Então, a conduta inicial não é cirúrgica. Na verdade, a conduta inicial, num caso de obstrução intestinal, vai ser a sondagem nasogástrica. Então, a gente vai tentar tirar essa distensão, a gente vai tentar aliviar essa distensão do paciente, a gente vai hidratar o nosso paciente, isso é fundamental, porque a gente sabe que na obstrução intestinal, além dos vômitos, que são muito comuns, a gente perde também muito líquido pelo intestino, pela mucosa intestinal. Existe uma perda enorme de líquido e também de eletrólitos. Então, o paciente obstruído, especialmente nesse caso, uma obstrução completa já há 48 horas,
é um paciente desidratado e um paciente que muito provavelmente tem distúrbios eletrolíticos importantes. Então, nesse caso, a nossa conduta inicial tem que envolver a sondagem nasogástrica e a hidratação e correção dos distúrbios eletrolíticos do nosso paciente. Então, olhando as opções aqui, a gente fica na dúvida entre duas: hidratação intravenosa agressiva e sondagem nasogástrica. Essa é uma opção interessante. O único problema que talvez seja a hidratação intravenosa agressiva. Esse tipo de palavra aqui não é uma palavra tão consensual assim no tratamento da obstrução intestinal. É claro que é uma hidratação intravenosa vigorosa, mas a palavra agressiva acaba deixando a gente na dúvida. E a gente chega na letra D, que fala em jejum, hidratação, antibiótico terapia e posterior colecistectomia. Antibiótico terapia é até um pouco polêmica, mas o que tornou essa opção aqui com certeza errada foi isso aqui, a posterior colecistectomia. Não dá nem para entender por que a banca colocou a colecistectomia como conduta nesse caso, mas fato é que isso aqui, a posterior colecistectomia, tornou a opção D errada, tornou a opção D pior do que a opção C. Então, qualquer prova de residência, qualquer questão de residência, a gente sempre vai procurar a melhor opção. Nesse caso, apesar da gente ficar na dúvida da hidratação intravenosa agressiva, se é realmente agressivo, é claro que existe uma hidratação intravenosa, está indicada uma hidratação intravenosa, e como eu falei, no caso de obstrução intestinal completa, existe uma desidratação importante. Apesar dessa polêmica dessa palavra aqui, com certeza a letra C é melhor do que a letra D, que a letra E nem se fala, não vou nem comentar, e do que as duas primeiras também, por conta da conduta ser a conduta inicial. Então, por todos esses fatores, a gente chega à conclusão que a letra C, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção para essa questão. Agora, vamos continuar agora sobre uma questão de SUS. Um tema importantíssimo. Por favor, não subestimem a importância das matérias de medicina preventiva. Quem viu o nosso primeiro vídeo da semana passada sabe que eu falei que existem 3 tipos de questão de medicina preventiva. Existem as questões que a gente mata só com bom senso, existem as questões que a banca não tem bom senso, então às vezes as bancas fazem realmente questões absurdas sobre esse tema, mas existem, como essa aqui, questões que a banca nos cobra conceitos importantes. Então, se a gente não dominar esses conceitos, se a gente não tiver estudado com atenção os CCQs, a gente vai acabar errando questões, e essas questões são muito comuns nas provas. Toda prova vai ter pelo menos umas 3, 4 questões sobre SUS. Então, não é um assunto que dá pra gente falar assim, esse assunto eu não sei, mas vou deixar pra lá. Existem alguns assuntos, por exemplo, na clínica médica, na cirurgia geral, que a gente pode até deixar para lá, não estudar com tanto afinco. No caso de medicina preventiva, isso não existe. A gente tem que estudar todos os assuntos, porque todos eles são muito cobrados nas provas. E aí vamos ver o enunciado. Como sempre, a gente vai ver o que a banca nos pediu. Nesse caso, a banca até começa já solicitando a alternativa correta, e aí depois ela explica sobre o que é. A participação popular, que é um dos princípios do SUS, significa que sempre que a gente falar em participação popular como princípio do SUS, a gente vai nos remeter aos conselhos e conferências de saúde, que são os modos em que a população consegue participar das decisões, das políticas do SUS. Isso é fundamental, fora, obviamente, os votos, né? A gente vota em eleições para representantes que vão nos representar para gerir o SUS, mas fora isso também nós temos a participação popular mais direta, que se dá através dos conselhos e conferências de saúde. Então vamos olhar as opções, sabendo que a banca pediu a opção correta. Primeiro, a UFSC, né, Federal de Santa Catarina, diz que todos os serviços de saúde públicos serão gerenciados por um conselho de saúde com representantes da população. Então, pessoal, obviamente os serviços de saúde não são gerenciados pelo Conselho de Saúde. Isso seria praticamente inviável. A população, no caso dos conselhos de saúde, a gente já vai adiantando um pouco os CCQs. Metade dos representantes do Conselho de Saúde são representantes da população. Então, são representantes da população atendida pelo SUS, por usuários do SUS. Obviamente não dá para um órgão desse ser responsável pela gerência dos serviços de saúde. Normalmente a gerência
ou é escolhido pelos próprios políticos que administram o SUS, ou são terceirizados em organizações sociais, então são contratadas empresas para gerir os serviços de saúde. Isso é muito comum, por exemplo, em unidades de saúde da família, em UPAs, né, unidades de pronto atendimento, em setores de emergência também, que a gestão desses serviços de saúde são normalmente terceirizadas pelos órgãos públicos, não é papel do Conselho de Saúde gerir diretamente os serviços. Passando para a letra B, ela diz que há conferências de saúde periódicas nos 3 níveis de governo que aprovam os orçamentos respectivos da saúde e propõem diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do sistema. Então, essa opção está quase toda correta, exceto por isso aqui. As conferências de saúde não aprovam os orçamentos de saúde. Na verdade, as conferências de saúde, que normalmente são reunidas de 4 em 4 anos, elas têm como papel ser um órgão consultivo. Então, elas propõem diretrizes e estratégias. Como diz esse trecho final aqui da opção, o principal papel das conferências é propor ideias, propor diretrizes, propor estratégias. Não existe deliberação na conferência de saúde. Isso é importantíssimo porque é uma diferença das conferências para os conselhos de saúde. Os conselhos de saúde, sim, eles são órgãos deliberativos, então você aprova realmente, por exemplo, uma mudança de orçamento num conselho de saúde. Isso não é possível na conferência. A conferência é um órgão mais estratégico, ele propõe mudanças, propõe diretrizes, mas isso tem que ser ou votado e aceito nos conselhos de saúde ou uma decisão tomada pelos gestores. Então, fiquem muito atentos a essas diferenças. As pessoas acham que, basicamente, as conferências e conselhos são a mesma coisa, sendo que uma, como é o Conselho de Saúde, se reúne mensalmente e a Conferência de Saúde normalmente se reúne de 4 em 4 anos, mas isso não é verdade. A conferência tem um caráter consultivo, propõe estratégias, já o Conselho de Saúde tem um caráter deliberativo, então ele aprova ideias, ele propõe realmente mudanças, inclusive mudanças financeiras, de orçamento. Isso faz parte do papel dos Conselhos de Saúde. Agora, continuando para a letra C, fala que nos conselhos de saúde, os representantes da população têm metade dos votos e os profissionais de saúde a outra metade. O problema dessa opção aqui, realmente, os representantes da população têm metade dos votos, como eu falei anteriormente, mas a outra metade é dividida entre os profissionais de saúde e os órgãos competentes. Então, o governo, as entidades filantrópicas que participam da gerência dos serviços do SUS. Então, não é metade para os usuários, metade para os profissionais. Na verdade, é metade para os usuários e metade para o restante, que é composto pelos profissionais, especialmente por órgãos do governo. E aí, isso vale tanto para os conselhos de saúde como para as conferências de saúde. E cuidado para não subestimarem esse tipo de informação. Às vezes a gente ouve uma informação dessa e acha que isso não vai ser cobrado em prova de residência, que prova de residência só cobra diagnóstico e tratamento. Isso não é verdade. Esses conceitos são extremamente lembrados, são lembrados com muita frequência pelas bancas. Então, grave isso, metade dos membros do conselho e da conferência de saúde são representantes da população, usuários do sistema, e a outra metade é composta pelo governo e pelos profissionais de saúde. Então vamos continuar para a letra D, que fala que os conselhos de saúde nos 3 níveis de governo têm caráter deliberativo e fiscalizador, e metade dos membros desses conselhos são representantes dos usuários. Então, a letra D está certa, está correta, é exatamente isso. Como eu falei, os conselhos de saúde têm um caráter deliberativo, eles fazem decisões, eles fazem votações e decidem realmente. Além disso, ele tem um papel importantíssimo de fiscalizar os gestores da saúde. Isso é muito importante, também é papel dos conselhos de saúde, e metade dos membros do conselho são representantes dos usuários, como eu falei ao longo desse comentário. Então a letra D está correta, uma opção muito importante que traz vários CCQs fundamentais na hora da prova. Por fim, vamos só comentar a letra E. Os votos dos conselhos de saúde são divididos metade para representantes da população e a outra metade é repartida entre representantes da administração pública, dos médicos e dos agentes comunitários de saúde. Como eu falei, na verdade, o problema está exatamente na divisão dos representantes. Então, os votos do Conselho de Saúde são divididos metade para representantes da população. Isso está correto. E a outra metade é entre representantes
da administração pública, dos médicos e dos agentes comunitários de saúde. O erro aqui, na verdade, está num detalhe. Realmente, a outra metade é repartida entre representantes da administração pública. Então, realmente, a outra metade é repartida entre o governo e os profissionais de saúde. Aqui não são só os médicos e agentes comunitários, incluem todos os outros profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, qualquer profissional de saúde que trabalhe no SUS também pode e deve participar dos conselhos e conferências de saúde. Então vocês podem ver que muitas vezes as bancas vão usar os detalhes para tentar nos confundir. Então, pessoal, essas foram as questões comentadas de hoje. A gente viu vários CCQs, a gente também se aprofundou em alguns pontos mais específicos de alguns temas e, principalmente, eu tenho certeza que vocês melhoraram na malandragem de prova. O que eu mais quero que vocês tenham é um método para acertar questão. Então, eu quero que vocês criem realmente uma rotina de olhar o enunciado com muita calma, olhar as opções de resposta e, a partir daí, ter uma clareza muito maior para identificar os pontos fundamentais. Claro que nas questões a gente aprende também conteúdo, a gente se aprofunda, mas é muito importante essa rotina para acertar questões e eu tenho certeza que isso vai ser fundamental na hora de você fazer as suas provas de residência. Então, até semana que vem, comentem aí, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e semana que vem a gente tem mais um vídeo com questões comentadas.